umas coisas que ele falou e não é verdade não, entendeu? A única coisa que ele falou que é verdade é só as aprovações mesmo. Mas eu também não pretendo ministrar aula com elas não, tá bom? Pode ficar tranquilo, Caldeira não é nada disso aí que o Renilson fala, não é nada dessa porra toda não que o povo fala aí, não é nada disso não. Se tiver falado mal... Ui, é 2 águas? Rapaz do céu, cadê o Danone? Nossa, tinha Danone de manhã, rapaz. Você vai ver, tem que chegar logo chegar o Danone. Deixa eu esperar o Danone. Daí é o seguinte, aqui que o Renilson falou e não é verdade não, tá? Isso é uma coisa que o povo fala mesmo, tá? Se o pessoal estiver falando mal de mim, isso é que é legal. Se tiver falado ruim, melhor ainda, sabe por quê? Porque aí eu tenho uma chance de mostrar alguma coisa. Se tiver ruim, o senhor tá bom, meu irmão, tá firme. Daí... Não. Cara, boa. O que o senhor tem com farinha de pomba, rapaz? Não, não sou Tocantins, por quê? Tocantins foi a parte boa do Goiás que restou. Entendeu? Mas vai dar tudo certo. Você já comeu farinha de pomba? Gostou ou não? Você já tomou Danone desde aqui? Olha, vai fazer o seguinte. Se o senhor destacar durante a aula, eu vou dar um jeito de arrumar um Danone pro senhor. Tá? Então vamos lá. Meus queridos, então como eu estava falando para vocês, daí é o seguinte, não precisa acreditar em nada não, tá? Eu só tô aqui pra... Depois eu explico pro senhor o que é, tá? Vamos lá, continuando então. Daí, como eu estava falando para vocês, não precisa acreditar em nada não, deixa só dar minha aula mesmo normal para vocês. E a única coisa que eu preciso de vocês é o seguinte, a partir do momento que a gente começar a ministrar a aula aqui, eu aguardo os senhores, eu quero apenas 30 minutos, tá bom? Se em 30 minutos que eu estiver ministrando a aula, daí se vocês não gostar, com 30 minutos, pelo amor de Deus, você volta para a sala de aula, tá? Começou a aula, deu 30 minutinhos, daí a porta vai ficar aberta. Se qualquer um de vocês quiser ir embora, vocês podem ir embora, porque vocês não são obrigados a assistir a aula se estiver ruim, tá? Você só precisa assistir a aula se a aula estiver boa para vocês. Professor, se pelo menos ficar pelo menos um, a gente vai tocar até as 23 horas, né? Assim ou não? Fala aí, professor. Entendeu? Como é que é? Mas deixa pra lá. Daí o seguinte, gente... O senhor está inventando moda, mas só não entendeu. O senhor vai ver o princípio da igualdade, tá? O senhor vai ver depois o princípio da igualdade. Mas vai dar tudo certo, Juan. O senhor já vai fazer companhia para nós e para o companheiro ali no intervalo. Daí, como eu estou falando para vocês, só 30 minutinhos de aula, tá bom? Com 30 minutos de aula é o suficiente para vocês dar uma analisada. Não é que 30 minutos vai servir para vocês avaliar a aula como um todo. Mas eu espero muito que vocês avaliem a aula. Eu preciso que pelo menos um dos senhores tenha o edital em mãos. Isso para quê, professor? Para saber se o que a gente está falando efetivamente está dentro do seu edital, tá bom? Para você ter certeza se o que o professor está falando está no seu edital. Ter pelo menos uma pessoa com vadimeco em mãos para estar acompanhando, para ver se o que a gente está falando está realmente previsto na letra da lei. Isso faz com que você tenha uma segurança maior daquilo que o professor fala em aula. Daí por diante a gente vai tocando até a alma. Não pretendo ministrar aula para vocês baseado nas minhas aprovações, tá ok? Não é baseado em aprovações. Eu só quero ministrar aula. E esse negócio de ministrar aula também é muito complexo, porque às vezes quando você fala em ministrar aula, geralmente as pessoas ficam achando o quê, professor? Fica tipo achando que, de certa forma, o ministrar é passar conhecimento, é transpor conhecimento, e não é. O ministrar aula, na verdade, é uma troca de conhecimento, é um diálogo, em que eu vou passar algumas coisas aqui no quadro, vocês vão anotar, um contribui, outro contribui, e assim vai dar tudo certo. Todo mundo entendeu? Só tem duas coisinhas que o professor Caldeira não admite nas aulas dele, e aí eu já traço as regras logo para vocês. Como é que é o nome da senhora? Janaína é o nome do senhor? Igor, o senhor me deve 10, viu? Agora eu explico para o senhor por quê. Daí vamos lá, duas coisas que o professor Caldeira não admite nas aulas dele. A primeira coisa, professor, é a chacota, tá? O candidato que começou a estudar agora, fazer uma pergunta simples, daí outra pessoa que já estuda mais tempo achar que a pergunta do candidato é ridícula e querer fazer algazarra em cima disso aí. O professor Caldeira não admite isso em hipótese nenhuma na aula dele. Eu também não admito o cara, às vezes, querer transformar a aula de direito penal em uma consulta jurídica pessoal, tá? Fora concursos públicos, eu também sou advogado, mas aqui eu não estou como advogado. Aqui eu sou o quê, professor? Uma pessoa que está sendo professor do senhor de direito penal.
Então daí aquela dúvida que você tem em particular, não precisa ficar perguntando 30 vezes na sala de aula, porque eu não vou tirar essa dúvida. Isso por quê? Porque não faz parte do objeto da aula. Só que eu também não aceito outro candidato ridicularizar a pergunta do colega. Afinal, ninguém nasceu sabendo, não é verdade? Ninguém. Então uma pergunta que às vezes pode ser simples, como é que é o nome do senhor? A pergunta que talvez pode ser simples para o Hugo, não é tão simples assim. Como é que é o nome do senhor, meu irmão, aqui? Talvez não seja simples para o Jonathan. Então não faça chacota para não dar errado. Tá bom? Graças a Deus eu ainda não enfrentei esse tipo de problema em sala de aula. As pessoas geralmente são muito educadas. Graças a Deus. Daí outra coisa, esse eu já enfrento problema de vez em quando, é com a conversa fiada. O professor Caldeira também não admite nas aulas dele. Se você quiser conversar, você conversa comigo, tá? E eu gosto demais que participe da aula, mas que participe comigo. Porque quando você conversa com um coleguinha que está do lado, você não está atrapalhando, você está atrapalhando outras pessoas a estudar, assim por diante. Aí a gente tem geralmente umas regrinhas, como concurso e cargo de natureza policial. Quando o indivíduo, ele conversa, paga quem está conversando, ou às vezes um cara que está ouvindo e não fala nada. Não manda ninguém calar a boca. Professor, eu não vou mandar ninguém calar a boca, não, sabe porque eu não sou pai de ninguém, mas você tem que lembrar que você pagou o curso, tá? E você tem que dar valor naquilo que você paga. Todo mundo aqui pagou o curso, cara, tem que estudar. Então a gente está aqui para estudar. Outras coisas também que às vezes eu evito de ficar falando em sala de aula para as pessoas, e às vezes a pessoa pensa, professor, o senhor não conta nenhuma história para animar a gente. Beleza, tem histórias lá da Polícia Civil, da Polícia Militar, hoje na agência prisional, na atual conjuntura, mas essas histórias não passam vocês em concurso público. É a mesma coisa do churrasco que você fez no final de semana, daquela rave doida que você foi, que você está comentando com o coleguinha aí do lado, isso aí não vai ajudar você no concurso público. Então é por isso que eu não deixo que ninguém converse na minha aula. E também não deixo vocês dormirem, isso eu ajudo as pessoas a não dormirem, tá bom? Sempre que você estiver dormindo, eu passo algum exercício para você ficar acordado. Da mesma forma, quando o senhor e o Igor, o senhor viu as colegas conversando, o senhor não fez nada. O senhor podia ter alertado elas, às vezes eles esqueceram. O senhor podia falar assim, conversa não, tá, fica de boa. Entendeu? O senhor não falou nada, daí o seguinte, você pode praticar uma infração por ação ou por omissão. O senhor foi omisso, 10 para o senhor aqui, tá? O senhor não ficar mais distraído, tá? Mas Deus vai abençoar o senhor ricamente. Na hora do intervalo, tá combinado? 10, 10 e 10. Tá ok, Juan? Assim, eu não esqueci mais não, agora já era mesmo. Agora já era, entenderam? Aí afinal de contas, meus queridos, a gente só vai estudar, mais nada. Você só precisa fazer isso na vida de vocês, apenas estudar. Durante um tempo, quando você começa a estudar para concurso público, as pessoas têm o hábito de achar que o concurso público é tipo uma mãe. O concurso público nunca foi mãe de ninguém. Talvez eu aqui no Rota Concurso, talvez Deus tenha me mandado aqui para te falar aquilo que às vezes ninguém nunca te falou. Às vezes o Renilson, ele não pode falar essas coisas, porque às vezes os professores, as pessoas no geral, têm medo de ferir o ego das pessoas, tá? Eu não tenho medo disso. Por que eu não tenho medo, professor? É porque eu sou foda? Não, não sou não. É porque eu sou um camarada que nasci e me criei na roça o tempo inteiro na minha vida, tá bom? Eu saí da roça para vir morar em Goiânia, só. Para mais nada, mas nasci e criei na roça. Eu andava 40 quilômetros de bicicleta todo dia para me estudar. Maior parte do meu ensino fundamental. Daí eu fui para o internato, porque meus pais não tinham condição de me manter na cidade estudando. Daí eu tive que ir para o internato, que era antes. Sabe, já viram falar na FEBEM? Hoje não existe mais. Aí quando extinguiram as FEBEM, aí ficaram os internatos. Aí eu fui para lá. Eu não fui para lá porque eu era indisciplinado. Eu fui para lá porque eu não tinha condição de ficar estudando na cidade. Daí eu fui para lá que eu terminei o meu ensino médio. Tá? Antes disso, eu andava 40 km todos os dias. 20 para ir, 20 para voltar. E eu tinha que chegar em casa, no máximo, até 12h30, porque eu tinha que ajudar meu pai a roçar, a capinar e assim por diante. Então, a gente trabalhava na roça. Quando eu mudei para Goiânia, eu tive que fazer faculdade, estudar para concurso público. Eu não achei ninguém para me dar bolsa em cursinho, eu também não conhecia ninguém para me dar bolsa em cursinho, não achei ninguém para me dar uma carona nem de bicicleta para ir para a faculdade, nem para voltar. Eu só achei meu pai para trabalhar na roça, com minha mãe, mandar dinheiro para mim, o pouco que eles conseguiam juntar, para mim então pagar minha faculdade. Só que isso não dava, a faculdade era 690 conto. Eu trabalhava de porteiro, ganhava 647 reais. E aí tinha casa, tinha mais um monte de coisa, tinha coisa que tinha que comprar, o dinheiro não dava. Então eu trabalhava dia sim, dia não de porteiro e abria cisterna. O dia não, que eu não estava trabalhando, eu trabalhava abrindo cisterna, abrindo fossa, fazia bico de servente, pedreiro, colocava. Quando não tinha nada para fazer, eu saía nas avenidas movimentadas, já vou falar em Aparecida de Goiânia, saía nas avenidas movimentadas de Aparecida de Goiânia, isso em 2012, 2013, 2014, eu saía nas ruas de Aparecida de Goiânia, Avenida Igualdade, Avenida Nossa Senhora de Aparecida, no Alto Paraíso, eu saía lá, olhando, ver se tinha alguma árvore, algum quintal para limpar, uma árvore que estava com as galhas muito baixas, eu passava, eu corto isso aí para a senhora, a árvore que estava grossa ou fina, eu cortava tudo no facão mesmo, tinha uma terra para colocar para dentro, eu deixa eu colocar essa terra para dentro, quanto é que você quer? Eu não quero receber nada não, porque eu não tenho condição de exigir dinheiro do senhor, eu vou colocar a terra para dentro, o senhor julga o tanto que o senhor tem que me pagar. E assim que eu ajudei meu pai a pagar a minha faculdade. E ainda por cima eu continuei estudando para concurso público. As primeiras apostilas que eu tive na minha vida foi achado no lixo. Você conhece o Cruvinel. A mãe dele achou as apostilas no lixo de um curso que chamava Axioma.
Esse curso não existe mais, era o curso jurídico que tinha aqui em Goiânia. Talvez os mais velhos vão lembrar disso, eu nem sei onde é que era esse curso. Acharam as apostilas no axioma no lixo, deu para ele, aí ele não quis dar apostila, e aí me deu as apostilas, e eu comecei a estudar nessas apostilas. Então eu nunca fiz curso preparatório na minha vida, porque quando eu queria fazer o curso eu não tinha dinheiro, o meu dinheiro dava mal para ajudar meu pai a pagar minha faculdade. Daí então, depois de um ano de faculdade, é que eu vim descobrir a tal da bolsa da UVG. E aí depois da bolsa, o que eu fiz, professor? Quanto mais nota você tira, mais alto no que diz respeito à bolsa, diminui. Eu passei a pagar, minha vida melhorou quando a minha nota foi acima de 9 em todas as disciplinas e eu comecei a pagar R$100 de faculdade. Teve meses que eu não paguei nem R$1, que a minha média foi acima de 9,5 em todas as disciplinas. E fui estudando para concurso público. Então enquanto todo mundo ficava reclamando, tá? Hoje meu menino estava aqui, o Igor, hoje policial militar, entendeu? Estudava comigo na faculdade e foi meu aluno, por brinco que pareça. E ele estudava comigo lá na faculdade. Entendeu? Mas ele passou no concurso também, passou em outros concursos e tal e etc. Porque criou vergonha na cara e estudou, mas antes não estudava. Daí então, entendeu? O cara, gente boa pra caramba, ele, Igor. Então o que ocorre? Enquanto todo mundo ficava reclamando, cheguei diversas vezes, igual vocês estão aqui, ó. Cheguei muitas vezes na faculdade, tá cansado pra caramba, rapaz. E as mãos não podiam nem abrir demais assim, porque dava cãibra. Tá? Abrindo cisterna, abrindo fósforo, não é brincadeira não, rapaz. E o povo não pagava muito bem, e eu tinha que trabalhar, com meus trabalhos tudo em dias. A professora começava a recolher, o meu primeiro nome é Advilson, então, ó, por ordem alfabética, Advilson, ia lá e colocava o meu. E eu achava um monte de filho da puta na época, para ele falar assim, não, talvez a Advilson terminou, porque nossa, eu trabalho no estágio, é o dia inteiro lá, me enchendo o saco, eu trabalho no supermercado, aquela coisa toda, e olhando para ele, falei assim, ô, coitado, não sabe de nada, inocente. Professor, o que é isso? É porque ninguém consegue mensurar a dor que está dentro do outro. E todos vocês aqui têm uma dificuldade individual. Cada um tem uma, cara, tá bom? Tem um camarada que tem uma dificuldade no serviço, outro tem uma dificuldade em casa, outro tem a mãe e o pai que não apoia, assim por diante. Meu pai e minha mãe não queriam nem saber de concurso, porque como eles são bem matutos mesmo, meu pai e minha mãe tudo analfabeto, eles partiam da premissa que o que dava o dinheiro era advogar. Por quê? Porque todo mundo que saiu do interior do Tocantins tinha a ideia de falar assim, não, meu filho tem que formar advogado. Só que ninguém conseguia, porque era cara a faculdade, o povo tinha uma visão de que advogado ganhava dinheiro. Houve uma época que sucesso era para quê? Engenheiro, advogado e médico. E aí meus pais cresceram com essa visão. E eu tive uma visão absolutamente diferente disso aí. Então também não tinha apoio deles para estudar, absolutamente nada. Durante 5 anos estudando para concurso público, eu não contei para ninguém. Exceto para minha esposa, depois ainda inventei de casar, ainda mesmo pobre, fudido, entendeu? Ainda inventei de casar. Mas foi a melhor escolha que eu fui na minha vida. Isso por quê? Porque eu tive alguém para dividir comigo as angústias, entendeu? Tive alguém para tentar colar a chinela havaiana mais de 3 vezes, cara. Minha chinela havaiana quebrava, eu não tinha dinheiro para comprar chinelo, e aí, já colaram a chinela havaiana? Ih, rapaz, você esquenta um dado outro aqui, ó. Então depois você joga uma aguinha na torneira, se não tem alguém, você passa cuspe mesmo. Entendeu? Para dar aquela esfriada logo na parada e ficar com ela. Já teve vez de minha chinela quebrar indo para a faculdade? O que eu fiz, professor? Eu fui descalço mesmo para a faculdade. E foda-se. E esses dias eu fui dar aula descalço. E a minha esposa olhou para mim e falou assim, por que você vai dar aula descalço? Eu falei assim, houve uma época que eu não tinha dinheiro para comprar a chinela e eu fui para a faculdade descalço. Porque eu não podia ter falta, porque eu era bolsista, eu precisava ir para a faculdade, precisava dar nota boa. E por que agora que eu tenho dinheiro, se eu quiser comprar 50 chinelas havaianas, eu compro. Até 1000, se eu quiser comprar, eu vou lá e compro. Não vai fazer diferença para mim, por que eu não posso andar descalço? E eu vou descalço. E vai acontecer o dia, eu vou vir dar aula descalço aqui um dia para vocês. Tá? E se qualquer babaca me pergunta, professor, por que o senhor está descalço? Eu falo, porque o conhecimento não anda dentro do sapato. E se me perguntar, nossa, professor, que loucura é essa? Eu falo assim, ó, quer saber na cor? O pé é meu, eu mando do jeito que eu quiser. Entendeu? Então hoje, cara, eu posso garantir para vocês, as maiores dificuldades que vocês têm devem ser superadas. Só que infelizmente, eu não conheço a realidade de todos os senhores, mas infelizmente a maioria dos senhores que estão aqui hoje, entendeu? Não tem vergonha na cara. E é por isso que vocês vêm para a sala de aula, chega na sala de aula, tem o professor para ministrar a disciplina, você olha para a disciplina, quando você chega em casa você não estuda. A maioria dos senhores, eu estou falando disso porque é a média, a estatística geral. A maioria dos senhores e senhoras, quando chega em casa, joga o caderninho de lado e não estuda. E talvez, como eu disse para vocês, o Renilson, o Vargas, os outros professores, eu não sei qual foi a história de vida, às vezes eu sou uma parte do Renilson, mas não sei da do Vargas, não sei dos outros professores, talvez eles tenham uma cautela na hora de falar com os senhores. Mas agora, cara, eu vou te falar uma coisa séria. Ninguém melhor para falar de sofrimento do que quem sofreu na pele o que é o sofrimento. É claro, cada um tem o seu. Cada um tem a sua limitação. Mas, sabe aquela desculpinha que você tem, que sua família não te apoia, que você está sem dinheiro, que a sua vida está fodida? Então é por isso que você está aqui. E se sua vida não está fodida, se você não tem problema, se você está aqui por um motivo, é o seu sonho. E se for o seu sonho, irmão, você tem que correr atrás. Você tem que estudar o penal, o processo penal, o administrativo, a língua portuguesa, o raciocínio lógico, tá? Estudar geohistória. Mas as pessoas só gostam de matéria boa e gostam de detestar matéria ruim. Cara, você só detesta aquilo que você não sabe.
tá? Porque se você soubesse língua portuguesa, você ia amar a língua portuguesa. Se você gostasse, se você soubesse raciocínio lógico, tabela verdade, lei de Morgan, proposições simples, compostas, lembra desse assunto? Já estudaram isso? Já estudaram com o professor Jorge Lima, né? Então, mais ou menos, tem um tempinho que eu estudei raciocínio lógico, mas eu lembro mais ou menos de algumas coisas ainda. Tabela verdade e tal, se somente se, então, todo mundo tá lembrado? Fala assim, tá, professor? Tá, que Deus vai abençoar vocês, tá bom? Daí, você tem que chegar em casa e tem que estudar esses assuntos. O que eu mais vejo hoje em dia, e talvez eu só tenha essa oportunidade de falar isso com vocês, porque depois que a aula começa é aula. Mas, talvez a maioria dos senhores está devendo para si mesmo. Quando você deitar hoje, você tem que deitar com o pensamento e falar o seguinte, peraí, eu tenho feito tudo que eu posso para realizar o meu sonho? Ou eu tenho feito tudo que eu posso para sair da situação que eu estou? Eu tenho feito tudo que eu tenho que fazer para conquistar tal objetivo, porque cada objetivo requer uma luta diferente. Ser policial militar, tem uma guerra para você pagar isso, para você chegar lá. Ser policial civil, ser agente prisional, ser concursado no geral. Eu só queria ser concursado. Eu nunca quis passar em 12 concursos, eu nunca quis passar em 2, 3, tá? Já fui quarto, quinto, sexto, sétimo, já fui primeiro colocado em concurso público, mas eu nunca quis ser isso, eu só queria passar em concurso público. E eu descobri que eu tinha que pagar um preço igual todo mundo. E a maioria dos senhores talvez não pagam esse preço. É por isso que a maioria das pessoas que eu conheço, em curso preparatório no geral, eu não tenho, de certa forma, muitos contatos com outros cursos. Por quê, professor? Porque, primeiro que eu não ministro aula em todo lugar. Se quiserem me chamar de enjoado, pode chamar. Entendeu? Mas quando eu começo a minha aula, é aula. Entendeu? Tem a parte da grana, não tem nada não, é pouco. Tá bom? Então, Renilson, se eu não tivesse lembrado do meu aniversário, eu tinha sido pior. Tá? Mas Deus vai abençoar você, viu? Pode ficar tranquilo. Tá? Eu estou disposto até a dar uma parte desse dinheiro. Acho que eu dou uma parte. Eu vou dar metade do que eu ganhar nessa aula aqui, se alguém acertar uma pergunta que eu fizer. Entendeu? Vou fazer dessa forma. Se dá certo. Não, uma perguntinha de boa. Você pode até escolher a matéria, Juan, se você quiser. Viu? Que pode ser tranquilo. Daí é o seguinte, como eu estou falando para... Ótimo, pode ser. Tá, legal. Depois você conta para ele qual é a disciplina que eu disse, Renilson, que dá tudo certo para ele. Que às vezes ele evita de perguntar, pedir dessas. Então, como eu estou dizendo para vocês, pague um preço individual, tá? Essa é a única oportunidade que nós temos de ter uma conversa franca, tá bom? No início da aula. Pague realmente o seu preço. Como eu vim de uma situação ruim, e talvez não, eu tenho certeza que tem alguém aqui que tem história pior que a minha. Eu tenho certeza absoluta. Talvez não na mesma proporção de termos de abrir cisterna, etc. Mas às vezes teve um outro problema muito pior. Porque eu pelo menos ainda tinha a sensação de lembrar que eu tinha um pai e tinha uma mãe. Tem pessoas que não têm pai, não têm mãe, a situação é pior, tá bom? Mas você não pode se vitimizar por causa disso. Porque se você se vitimizar, cara, você é o cara mais fudido que tem na face da terra. Porque ninguém tem nada a ver com seus problemas. E absolutamente quase ninguém vai sensibilizar com o seu problema. Vai sensibilizar agora. Mas quando colocar a cabeça no travesseiro, você fala assim, rapaz, vou ajudar fulano. Não, cada um tem sua guerra. Entendeu? Então é você que tem que pagar o seu preço. A maioria das pessoas até me acusam de rígido e caxia demais da conta. Mas quando a aula começa, é a aula, eu tenho que ter o compromisso de ministrar todos os tópicos que estão dentro do seu edital. Você tem que ir embora da sala de aula com a sensação de ter aprendido 100% do que foi ministrado. Você tem que ter o compromisso de praticar uma coisa que eu chamo de ius revisare. Porque, professor, em latim é o que? A arte da revisão. Porque se você não praticar o ius revisare, você vai chegar na hora da prova e vai entrar, sabe em quê? No ius fudendius, tá? Você vai ser fudido na hora da sua prova. E talvez ninguém vai te falar isso, mas eu vou te falar. Que é para quando chegar no dia, tipo assim, realmente eu estou pagando o preço porque eu procrastinei. Se você procrastinar hoje, amanhã, depois, no dia do simulado que o Rota fizer, você vai se fuder no simulado. E aí você vai olhar para o simulado e falar assim, aí, eu acertei todas de penal, todas de processo, todas de constitucional, mas eu me fudi na língua portuguesa e no raciocínio lógico. E por quê? Porque você nunca encarou o raciocínio lógico da forma que deve ser encarado. Porque você nunca encarou a língua portuguesa da forma que tem que ser encarado. Porque você é o cara que gosta de chegar só atrasado e ir embora 15 minutos mais cedo. Porque você é o camarada que não cumpre os 15 minutos de intervalo. Quando dá a hora do intervalo, nós vamos marcar aqui, é 15 minutos. Deu 15 minutos, professor, bacana. Professor, eu tenho que ir embora mais cedo. Não tem problema, tá? Se você tiver um compromisso inadiável. Mas agora se você for embora mais cedo porque você não tem nada para fazer na sua casa, irmão, você está fazendo o que de sua vida? Você está jogando sua preparação fora. Aí você sempre vai ser o aluno de cursinho. Eu conheço cara que tem 5 anos em curso preparatório. Renilson também conhece. Nós vimos ele hoje, por exemplo. Entendeu? Você acha o quê? Que vocês vão querer virar patrimônio histórico e cultural do Rota Concurso? Entendeu? Nem adianta, porque eu vou até me recusar da aula. Na hora. Aí, Jonathan, né? Eu tô aqui e faço um vídeo. Beleza, galera, nós estamos aqui no Rota Concurso agora. O Jonathan tá aqui. O ano que vem faz o negócio de novo. O Jonathan tá aqui. Daqui 2 anos, dá mais 4, mais ou menos 3 anos, o Jonathan tá aqui. Aí tudo bem, não, ele tá esperando um concurso que não foi publicado o edital. Bacana.
Mas agora o concurso que ele quer fazer já saiu 2 vezes, ele nunca passou nenhuma vez. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Salvo desígnio de Deus, mas eu não conheço nenhum cara que passou 5 anos estudando para um concurso e ele não passou pelo menos na prova objetiva. Porque quando Deus não quer que você assuma um cargo, tá? Você vai lá e tira uma nota condizente com aquilo que você tinha estudado, e aí Deus dá um jeito de podar você em outras etapas. Ou acontece algum evento que no dia da prova você não consegue ir, coisa do tipo. É assim. Mas agora, o camarada... Eu não conheço um que tem coragem de atirar a pedra e falar assim, eu, professor, estudei até a alma e não passei na prova. Certeza absoluta que você pode estar falando que estudou até a alma, porque talvez você nunca tinha estudado na vida, então você estudava 20 minutos por dia e estava achando que já está estudando demais. Mas a maioria das pessoas estava estudando o quê? Mais. E aí, eu encerro a minha fala falando para vocês o seguinte, as nossas ações têm que ser do tamanho das nossas ambições, tá? Se você quer um carro que está aqui, você tem que estudar compatível com ele. Professor, mas tudo bem, eu quero um carro que está aqui, então estudo compatível com ele. Agora, o que não adianta é você sonhar com o cargo dos sonhos e ficar estudando como se o carro que você quisesse está bem aqui, ó. Aí não adianta. Não adianta você estudar para o concurso da agência prisional e achar, por exemplo, que você vai passar no concurso estudando só direito penal. Você pode assistir essa aula aqui 50 vezes. Você pode assistir a aula 500 vezes. Você não vai ser agente prisional. E por que você não vai ser agente prisional, professor? Porque não é só direito penal. Você tem direito penal e mais 9 disciplinas. E é assim que funciona. Professor, eu negligenciei português. Eu zerei ferro com areia, arame e sem lubrificante. E eu vou te falar uma coisa. Vai ter pessoas que talvez no dia vai falar assim, ô fulano, fica assim, não, vai dar certo, viu? Não vai dar certo não, cara. Não vai dar certo para você. Eu te falo, se você não estudar, não dá certo. Não adianta ninguém falar para você, não, Deus vai te abençoar. Não vai te abençoar não, Deus não gosta de preguiçoso. Aí você não planta absolutamente nada. E é injusto, porra, é injusto. O Jonathan estudar, aí o Juan nunca estuda. Daí o Jonathan fica de fora do concurso e o Juan entra. Você acha que é justo? Não, não é justo não. E você acha que isso vai acontecer? Mas isso é nunca, meu patrão. Nunca que isso vai acontecer. Nunca que um cara que não estuda vai pegar a vaga de um camarada que estuda. Pode ser que o cara que está mais ou menos e o cara que não estuda, nenhum vai. Porque o que mais tem é candidato de curso preparatório. Eu espero sinceramente, se vocês são uma turma pequena, eu espero sinceramente que aqui dentro não tenha absolutamente ninguém desse nível. Aquele camarada que fica brincando de estudar. É o camarada que vem hoje para a sala de aula, aí quando é amanhã, sábado, domingo, sábado ele vai sair meio-dia do serviço dele, vai ter um dia de folga de boa, né? Daí, a tarde boa. Aí domingo é o dia de folga dele. Aí o desgraçado de estudar, sabe o que ele faz? Não, eu vou pra festinha ali, vai ter um frevo muito louco. Aí o cara vai. Mas aí quando é segunda-feira, por que ele não deixa de ir pro serviço dele? Porque vai ser mandado embora. Aí é incrível por incrível que pareça, né? O dia de lutar pelo seu sonho, você deixa e vai pra festa. Agora no dia de trabalhar pros outros, aí não, você não falta, porque você vai ser mandado embora. Você é babaca, velho. Isso é a maior babaquice do mundo. Sabe por quê? Quando você coloca os seus estudos como prioridade, absolutamente nada pode tomar o seu tempo. Você tem que deixar de trabalhar para estudar. Agora, jamais deixar de estudar para ir numa festinha, para ir num churrasco no fim de semana. Quando você está estudando, todo mundo só acha de chamar você para fazer as coisas. As pessoas só têm o hábito de mandar você fazer alguma coisa. É só isso, vai você ali mesmo, que você não está fazendo nada. Não, mano, não estou estudando. Não, mas agora nem você volta, você pega, você vai perder esse tempo, não. Vou perder sim, porque o tempo que eu ficar lá, às vezes é 1 ou 2 questões. E só quem não é concurseiro, que não vai saber que às vezes por causa de uma questão você fica de fora. Eu já fiquei de fora por causa de uma questão. Professor, então sou quase... Não. Filho, o cara que zerou a prova e o cara que faltou uma questão, qual que é a diferença dele? Nenhuma, irmão. Os dois é o quê? Reprovado. Não adiantou absolutamente nada. Aí esse tipo de pessoa é igual o cara que estuda mais ou menos. O cara que estuda mais ou menos, ele fica sempre no quase. Nossa, fiquei por 1. Professor, eu faltei 1 ponto na redação. Eu faltei isso, não sei o quê. Eu faltei isso naquilo outro. Entendeu? Aí fica naquele, eu passei uma errada pro gabarito. Meu querido, eu também já passei questão errada pro gabarito. Na prova que eu fui em primeiro lugar, por exemplo, aqui na Polícia Militar do Estado de Goiás, eu passei uma errada pro gabarito. Tá? Mas ela não fez diferença. Porque foi a única questão que eu errei na parte específica. Então, ó, não mudou absolutamente nada. O negócio é que o cara esquece que ele errou uma porrada porque não estudou direito. Aí teve uma que ele tinha marcado certo na prova, mas passou errado pro gabarito, né? Aí sabe o que ele faz? Ele só joga a culpa naquela questão. O tempo inteiro. Aí fica batendo em cima daquilo, batendo. Não adianta absolutamente nada, tá bom? Eu acho que a parte de pagação de sapo, aquela coisa toda, já fica por aqui. Tenho certeza que alguns senhores, talvez, ele vai falar assim, professor, não desenvolvi empatia com o senhor porque o senhor falou a verdade pra gente. Mas a verdade é o seguinte, meus queridos, ela só dói uma vez.
tá? Depois você pega isso como aprendizado, aplica nos seus estudos e vai longe. Agora, quando você fica aí vivendo uma mentira na sua vida, é igual quando você fica vivendo um casamento que já acabou e você fica tentando resgatar um amor que já não existe nem em você nem no próximo. Sabe o que ocorre nisso, né? Você perde tempo, aí você pega tipo 2, 3, 4 anos naquele casamento, depois vai cada um pro seu lado e fala assim, cara, perdi 3 anos da minha vida tentando lutar por uma coisa que já estava morta. Entendeu? Então isso é as mentiras da vida. Professor, o senhor vai falar sempre que eu quero ouvir? Não. Quem já é meu aluno aqui sabe muito bem. Eu nunca falo que você quer ouvir. Eu falo que você precisa ouvir. Sempre ajudei todos os meus alunos. Sempre, 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 sempre. E hoje eu tenho turmas de mentoria, mas não vou nem me abster, Nilson. Não vou nem falar de mentoria hoje. Vamos deixar para outra oportunidade. Tá bom? Mas sempre mandei aqui, ó. Esse aqui é meu número do WhatsApp, 82162927. Você salva ele e manda para mim. Professor, eu quero receber dicas, lista de exercícios, vídeos, áudios, apps. Eu gravo áudio sobre todas as disciplinas do direito e mando gratuitamente no WhatsApp. Lista de exercícios, mando gratuitamente no WhatsApp. Essa lista que você tem, por exemplo, já compartilhar com outras pessoas. Você não precisa estar matriculado em nenhum curso. Se você conhecer alguém que está estudando para concurso, fala com ele para me mandar a mensagem também, tá? Fala só, professor, precisa receber material de concurso, eu mando gratuitamente, não cobro R$1 por absolutamente nada. Mas eu só ajudo quem quer ser ajudado. Porque quando eu quero te ajudar, mas se você não quiser receber a minha ajuda, cara, ninguém pode te ajudar. Tem que partir de você. O coleguinha mandou uma mensagem para mim, professor, salva o nome desse primo meu aí, porque ele também quer receber conteúdo. Eu falei assim, meu querido, fala o seguinte, passa o número para ele, fala com ele para me mandar a mensagem. Sabe por quê? Porque eu não vou salvar o nome dele aqui e mandar conteúdo para ele sem que ele tenha me pedido. Porque no dia de amanhã pode ser que não esteja num dia legal e eu vou mandar um conteúdo. Eu mando mais conteúdo ainda no final de semana, porque eu acho que é o dia que você mais tem que produzir para você mesmo. Daí, hoje, por exemplo, eu já mandei uma lista de exercícios de direito constitucional. Os meninos que já recebeu, né? Acho que tem mais de umas 30 questões por tópico, uma revisão geral de direito constitucional. Já mandei hoje. Estava aqui à tarde, já peguei, planejei a lista e já mandei pra galera. Já pensou, manda a lista pro cara e tá no dia ruim e ele fala assim pra mim, professor, o que o senhor manda estranho? Nunca te pedi nada. Aí sabe o que eu vou falar com ele, né? Eu falo assim, vai tomar no seu cu, seu fudido, filho da puta. E por que eu vou falar isso, professor? Porque eu não recebo R$1 por nada. E ainda que eu estivesse recebendo, se eu tiver que receber para poder cobrar de você, eu vou fazer isso. Quer você ou não? Professor, eu quero que o senhor me ajude a fazer isso. Estou na hora. O Renilson me conhece, sabe disso. Cara, eu sou pau para toda hora. De madrugada, professor, me manda uma dúvida. Cara, de madrugada eu estou mandando áudio, respondendo aluno. Não tem problema nenhum. Você não precisa me pagar por isso. Mas agora isso é quando você quer. Quando você não quer, não se preocupe não, filho, tá? Porque não precisa perder o seu tempo comigo, porque eu também não vou perder o meu tempo com você, tá bom? E aqui também tem meu Instagram, tá bom? Que agora eu tô meio chique tipo uns 3 anos mais ou menos. O Renilson fez esse Instagram que a gente se conheceu, você lembra? O Renilson fez Instagram aqui quando a gente se conheceu e tá lá ainda. Agora eu tô meio chique, né? Eu faço lives, essas coisas lá. Se você quiser que eu faça live no seu Instagram, faço também. Entendeu? Cresceu nada, entendeu? Isso aqui não cresceu nada não. Eu faço live também no Instagram seu. Se você quiser que eu faça dica para você, eu faço. Viu, cara, pessoal, me manda uma dica aí de direito constitucional. Qual que é o tema que você quer? Ele fala, não, eu quero um tema de nacionalidade. Então tá bom, vou gravar o vídeo. Eu gravo o vídeo e mando para ele. Daí a pouco eu já vi que esse vídeo tá em vários lugares. Entendeu? Aí o menino fala, professor, agora fala meu nome no vídeo. Eu falo o nome também, não tem problema não. Fala meu nome no vídeo, professor. Eu falo o nome no vídeo do cara. Tem um dia um menino lá aqui, que a gente estava conversando com ele de 5 anos, falou assim, Caldeira, faz uma live aqui no meu Instagram pra mim, pra ficar salvo aqui, pros caras verem que eu tô foda. Então, tá bom, pega o celular, botou lá no intervalo e eu já falei, beleza, meus queridos, estamos aqui no Instagram do fulano de tal e tal. Eu faço a live, não tem tristeza, cara. Por incrível que pareça, o povo ainda me paga pra ministrar aula, entendeu? Mas eles não sabem o tanto que eu gosto de ministrar aula, tá bom? Tampa os ouvidos, viu, Nilson? Tampa os ouvidos. Mas eu gosto muito de ministrar aula, cara, demais da conta. Acerca de quê, professor? Eu já ministro várias e várias aulas gratuitamente. Eu tenho uns projetos gratuitos lá no meu Instagram, depois você dá uma olhada lá. Tem o projeto Sorteio o Aluno da Semana, que toda semana eu ligo para um aluno de vídeo chamada e ajudo ele a montar um cronograma de estudos. Tem um outro projeto também que é o Professor Caldeira no seu bairro. Eu já fui em 48 bairros aqui na cidade de Goiânia e algumas cidades do interior. Você não precisa me pagar nada com isso. É só reunir a galerinha sua que eu vou lá e ministro aula gratuitamente. Agora com o edital aberto, tá mais canseiro. Eu não fiz nenhum encontro depois do edital. Por quê, professor? Porque tá pesado. Tem, tá. Só um outro detalhe também, tem Corujão com o professor Edvilson Caldeira aqui no Rota Concurso, tá bom? Nós vamos acertar a data hoje, vocês são convidados, se quiserem vir, mas só se quiser estudar. Depois que entrou na portinha não vai embora mais não, tá bom? Entrou ali, professor, vai ter tipo um labirinto, uma coisa bem esquisita. Um tanto de frase assim, se você vai embora, você vai se fuder, outra frase assim do lado, aqui tanto de provas, tanto de coisa assim, entendeu? É pra quem quer. E é coisas que o povo só se motiva quando o edital está
aberto. O cara tem que pagar uma etapa diferenciada quanto a isso. Então tem vários projetos gratuitos lá, mas depois eu falo para vocês. Acho que hoje não é o dia não, tá bom? No dia oportuno eu conto para vocês do monte de projeto social que tem ali. Se vocês quiserem a minha ajuda, eu quiser ajudar também, porque tem algumas formas de ajudar lá também na distribuição de algumas coisas gratuitas que eu faço na cidade de Goiânia e Aparecida. Mas isso é café para outra janta. Bacana? Alguma dúvida até aqui? Professor, eu quero conversar na aula. Fala aí. Fala. Não quer não? Ninguém quer. Vocês não querem conversar não? Fala quem quer conversar. Tá, não, ninguém quer? Então tá bom. Veja, o que você vai fazer? Você vai colocar direito penal aí no seu caderno. Todo mundo já anotou? Sim ou não? Oh, tchau. Tá bom. Eu espero que o senhor fique mais emocionado ainda depois. É bom, no dia da posse do senhor lá, você vai estar emocionado também, senhor? Vai chorar. Amém. Hã? Não se assuste não, rapaz. Isso aqui é a turma de polícia, tá? E não adianta não, que o brasileiro é cheio de xingar, tá? Todo mundo tem vontade de mandar os outros tomar no cu um dia. Tem ou não tem? Tem. Mas vocês não têm coragem de fazer isso, sabe por quê? Porque vocês são as pessoas do bem. E são essas pessoas do bem que são massacradas pelos outros. A senhora trabalha na iniciativa privada? Trabalha. O patrão da senhora não enche o saco da senhora, não? Mais caladinho, mas não tem uma patroa que enche não? Uma gerente, alguma coisa assim? Tem umas, né? Mas tem vontade de mandar tomar no cu, não tem? Tem. Pois é, mas a senhora não manda. Sabe por quê? Por isso que elas continuam chatas. Porque no dia que elas falar para alguma coisa, a senhora assim, vai tomar no seu cu, sua rapariga. Acabou. Nunca mais. Rapaz. Estou falando para a senhora, essas pessoas ficam com medo da gente. Fica. Na hora que você manda, fala assim, rapaz, fulana mudou, né? Ó. Entendeu? Passa do outro lado. É bom que ela estuda mais para o concurso, tem mais que vem para bem, rapaz. Tá bom? Número 1, escreva aí no caderno de vocês assim, ó, conceito. Nós teremos aqui direito penal, parte o quê, professor? Direito penal, parte geral. Teremos um total de 8 já falando 8, já dá errado. Não é 8 não, teremos um total de 3 encontros na parte geral, tá bom? Nesses 3 encontros, nós vamos discorrer todo o edital da agência prisional no que diz respeito a parte geral do direito penal. Professor, mas isso é voltado o quê? Para o seu edital da agência prisional. Daí eu sugiro que você faça o quê, professor? Que você tenha, pelo menos uma pessoa tem que estar com o edital na mão, tá bom? Para ver se o que eu estou trabalhando está ou não dentro do seu edital. Tá combinado dessa forma? Tá ou não tá? Fala assim, tá, professor? Tá, converse comigo. Se vocês conversar comigo vai dar tudo certo. Eu posso começar a editar o conceito de direito penal? Posso ou não? Coloque aí. É um conjunto de leis e princípios é um conjunto de leis e princípios destinados a combater o crime e a contravenção penal. Destinados a combater o crime e a contravenção penal. Já notaram? Bacana, vamos lá. Eu vou escrever aqui no quadro para ficar mais tranquilo para a gente lidar com isso. Professor, o que seria o direito penal no mundo prático? Seria isso aqui, ó. Direito penal é um conjunto de leis mais princípios. Professor, para que servem essas leis e esses princípios? Muito simples. A função dessas leis e desses princípios do direito penal é combater duas coisinhas básicas. Quais são essas duas coisas, professor? Uma delas é chamada de quê? Chamada de crime. E a outra é chamada de quê? Contravenção penal. Você vai ver que isso aqui é bem simples e nem sempre você precisa estudar tudo isso. Professor, o que seriam essas leis do direito penal? Existem várias outras disciplinas, e o legal de ministrar direito penal para vocês é que vocês já tiveram outras disciplinas, do tipo direito constitucional, processo penal, já ou não já? Então, ótimo, você já teve direito constitucional, direito processual penal, algumas, eu acredito que talvez algumas aulas também de legislação extravagante, já ou não? Ótimo. Então, por essa razão, já fica mais fácil para você imaginar que existem várias matérias no âmbito do direito. Então, você tem, ó, exemplificando para você, o direito penal, você tem o processo penal, você tem o direito administrativo, você tem a parte do direito
constitucional. E aí é o seguinte, cada disciplina dessa, cada área do direito dessa, cuida de um assunto diferente, tá? O direito administrativo, relação de administrados e a parte da administração pública. Professor, direito constitucional, trabalha com o centro normais das normas jurídicas, como se fosse o pilar da sustentação de todo o ordenamento jurídico. O processo penal cuida da aplicação jurisdicional do direito material. Aí você estuda aqui dentro, princípio do processo penal, inquérito, ação penal e assim por aí vai. Professor, e o direito penal? O direito penal é uma matéria muito simples, destinadas a combater simplesmente duas coisas. Uma delas é o crime e a outra contravenção penal. Então o direito penal só serve para isso. O indivíduo praticou um crime ou uma contravenção, aí precisa dessas leis para quê, professor? Para aplicar as devidas punições. Para ter um direitinho bem básico, vocês estudaram lá no processo penal, chamado de ius puniendi, tá? Que é o direito de punir. Quem tem esse direito de punir? O Estado. Aí o Estado utiliza quais leis? As leis do direito penal. Todo mundo me entendeu? Professor, então o direito penal lida com o quê? Crime e contravenção. Professor, era uma infração administrativa, então não é problema do direito penal. Direito penal é crime e contravenção. O crime e a contravenção sai de um assunto bem grandão, que é chamado de infração penal. Esse aqui, ó. Mas você não precisa se preocupar com ele, por quê, professor? Porque não está previsto no seu edital. Você tem um assunto bem massa chamado de infração penal. Daí a infração penal é gênero do qual tem duas espécies. Quais são essas duas espécies, professor? Uma delas é o quê? Crime e a outra é a contravenção penal. Então, quando você fala, você pode ter um conceito, por exemplo, do tipo: direito penal é um conjunto de leis e princípios destinados a combater a infração penal. Tá certo? Tá. Tá bom? O que ele fez? Ele só deu uma generalizada nesse conceito que a gente colocou aqui acima. Todo mundo entendeu? Professor, então, direito penal lida com o quê? Com infração administrativa? Não, ele lida com o quê? Com crime e contravenção. Vamos lá, vou falar de novo, converse comigo, pelo amor de Deus. Não entenda o não conversar e não conversar entre vocês, tá? Mas conversa para o seu caldeiro. Então vamos lá. O conceito de direito penal é o quê? Leis e princípios destinados a combater o quê? Ah, excelente. Jesus vai abençoar vocês muito, pode ter certeza, viu? Dá o seguinte, professor, o que é crime? O que é contravenção? Pode ficar tranquilo. Você não vai precisar estudar o que é crime e nem tampouco vai precisar estudar o que é contravenção penal. Professor, mas isso por quê? Porque o título destinado ao estudo do crime não está no seu edital, seria do 13 até o artigo 25. Então não precisa estudar. Professor, contravenção penal está na lei das contravenções penais. E essa você também não precisa estudar, porque não está previsto no seu edital. Então, pelo fato de não estar previsto no edital, você não precisa ter um problema, uma coisa a mais para estar estudando. O que a gente vai descobrir agora, professor, é o quê? Eu nem vou explicar para vocês o que são princípios. Isso porque todo mundo lembra o que é princípio das outras aulas? Lembra ou não? Você lembra, professor? Você lembra? Você estudar já princípios no processo penal, tá? Já viram alguns princípios também no direito constitucional. O conceito de princípio é um só. É a base que sustenta determinada estrutura de pé. Ou tem determinadas pessoas que falam que o princípio é o quê, professor? É o início de determinada estrutura jurídica. Tem os princípios do direito penal, que orienta a criação das leis e também orienta o juiz na hora de aplicar a lei penal. Então, princípios é um conceito universal. Você vai ver o conceito de princípios em direito administrativo, direito processual penal, direito constitucional, e será o mesmo conceito. Professor, mas eu tenho que estudar alguns princípios detalhadamente? Tem. Você vai ter que estudar comigo o princípio da legalidade, o princípio da anterioridade. Esses dois estão previstos no seu edital. Todo mundo entendeu? Professor, mas essas leis aqui são todo tipo de lei? Não. É somente lei que serve para tipificar ou para orientar o direito penal. Aí você vai colocar número 2 aí no seu caderno, por favor. Escreve aí, número 2. No número 2, você vai escrever a seguinte frase: divisão do direito penal. Divisão do direito penal. Antes de você perguntar assim, professor, essa divisão do direito penal é para quê? E ela vai cair na minha prova? Não vai, tá? Esse conceito de direito penal e essa divisão do direito penal, ela não cai na sua prova. Isso aqui é só para te orientar no que diz respeito à leitura do seu próprio edital. O direito penal ele é dividido em duas partes. Eu nem vou ficar explicando a história do direito penal, porque isso não cai na prova de ninguém. Esse direito penal ele tem duas partes. Ele é dividido em uma coisa chamada de direito penal primário, assim, ó, direito penal primário
e outra estrutura chamada, por óbvio, de direito penal secundário. Professor, qual é a função de cada direito penal disso aqui? Eu vou te mostrar. É bem simples, ó. O direito penal primário, como a própria palavra já indica, é o direito penal que veio primeiro. É aquele direito penal que está previsto, são as normas de quê, professor? Prevista dentro do Código Penal, tá? E esse Código Penal, ele é lá do ano de 1940. Professor, então, direito penal primário é aquilo que está previsto no Código Penal de 1940. Professor, e o que é o direito penal secundário? O direito penal secundário são as legislações extravagantes. Isso aqui, ó, legislação extravagante. Isso aqui é porque e serve para quê, professor? Eu vou explicar. Antes, as infrações penais, ou seja, os crimes e as contravenções, estavam escritos aqui, ó, no Código Penal. Isso lá em qual década? Na década de 40, no ano de 1940. Aí lá em 1941 surgiu a Lei das Contravenções Penais, tá? Para tratar disso aqui. Professor, por que você não coloca a lei de contravenção aqui? Porque como a gente não vai estudar ela, não precisa, então não precisamos colocar aqui para não criar mais informações que você não vai levar para sua prova. Professor, daí então os crimes, vamos falar só de crimes. As infrações penais, os crimes eram previstos dentro do Código Penal. Só que com o tempo foi surgindo mais crimes e mais crimes. Alguns crimes foi deixando de ser crime e foi surgindo mais. Teve algumas condutas que se tornaram tão corriqueira que aí o Código Penal em si não deu mais conta de segurar. Aí o que o legislador, o que o Estado resolveu fazer? Resolveu criar crime em outras leis. E essas outras leis são denominadas de quê? Legislação extravagante. Professor, para que criou a legislação? Para trazer mais crimes, tá bom? Sobre variadas formas. Aí, às vezes, um tema gera a possibilidade de 3, 4, até 5 crimes. Mas tudo parecido. Professor, me cite exemplo das legislações extravagantes. É muito simples, ó. Primeiro exemplo, Lei 10.826 do ano de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. Depois você tem como outro exemplo, Lei 11.343 do ano de 2006, que é a Lei de Drogas. Depois, professor, Lei 9.455 do ano de 97, que é a Lei de Tortura. E podemos citar ainda a figura da Lei 8.072 de 1990. Coloquei 4 legislações extravagantes, tá? Já foi de maneira proposital, inclusive são 4 legislações que está escrito no seu edital, você precisa estudá-las, isso é, se ainda não estudou, e se já estudou, deve estar fazendo uma revisão constante, porque mais importante que o estudo teórico é a figura das revisões, que é para reativar aquilo que está dentro do seu cérebro, e vai dar certinho na hora de você colocar em prática. Então, uma legislação extravagante são leis penais que vêm surgindo até os dias atuais. Por exemplo, esses dias vocês viram que foi publicada a nova Lei de Abuso de Autoridade, viram ou não? Ó, percebeu que eu não coloquei a lei antiga de abuso de autoridade aqui? Justamente já para te lembrar que a lei antiga de abuso de autoridade, que é a lei 4.898, professor, ela foi revogada e agora tem uma nova lei de abuso de autoridade. Então já nem coloquei ela aqui do ladinho. Professor, tudo bem. Essas legislações extravagantes já pararam de surgir? Não, surgem até hoje. Então sempre que o Estado tem a necessidade de criar uma lei inteira só para falar de um tipo de crime, aí lá tem vários crimes. Você pega o Estatuto do Desarmamento, você tem crime no artigo 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Você pega a lei de tortura, você tem vários tipos de tortura. Já estudaram a lei de tortura? Tortura crime, já viram? Tortura, o que mais que já viram? Deixa pra lá. Já estudaram, tá? Tortura castigo, o que mais? Tortura preconceito, né? Já ou não? Fala assim, já, professor? Já, Deus vai abençoar vocês, tá bom? Ó, lei de drogas. Você tem só um crime na lei de drogas? Não, vários. Então, para não pegar esses vários crimes, tudo relacionado a drogas, e colocar dentro do Código Penal, o que ele fez? Não, vamos criar uma lei só para colocar os crimes referentes ao quê? A drogas. Aí você tem vários crimes aqui, não tem? Tem crime no artigo 28, tem crime no artigo 33, 34, 35, 36, 37, tem ou não tem? Tem, assim, tem, professor? Tem. Ótimo. Então você tem vários crimes. Esses crimes estão previstos no direito penal secundário. Aí vem o detalhe, professor, por que o senhor colocou isso aqui? Edital do concurso. Edital de concurso está aqui. Daí, lá no seu edital, tem uma folha chamada de conteúdo programático, que é onde é que tem as disciplinas, né? A disciplina e os tópicos dentro de cada disciplina. Já viram essa parte, não já? Aí o seguinte, lá tem, por exemplo, assim, ó, direito penal. Aí lá tem os tópicos do direito penal, ó, vários tópicos.
Tem alguns editais que eles cometem um erro e colocam assim, ó, legislação extravagante. Aí ele coloca as leis aqui. Lei de drogas, tortura, desarmamento e tal. Professor, tá certo ou tá errado? Tá errado. Porque a legislação extravagante, ela faz parte de quem? Do direito penal. Só que ela é chamada de direito penal o quê? Secundário. Portanto, que quando você está estudando lei de drogas, você está estudando direito penal. Tá bom? Tanto é que tem muita coisa aqui para você ver lá, artigo 33, a pena é uma reclusão. Professor, mas na lei de drogas não fala o que é reclusão. Justamente porque tem uma outra lei dentro do direito penal para falar o que é reclusão, que é o nosso Código Penal. Na parte geral ele fala isso. Tá bom? Daí então, o edital da agência prisional ele não fez isso. O edital da agência prisional ele pegou o quê, professor? Ele pegou a legislação extravagante e colocou aqui certinho dentro do direito penal como deve ser. Tanto é que essas legislações aqui, essas quatro, mais a lei de abuso de autoridade, ela está prevista dentro do quê? Do edital de direito penal. Tá errado, professor? Não, não tá. Tá corretíssimo. Sabe por quê? Porque legislação extravagante faz parte do direito penal. Professor, mas quando o edital faz isso, aí o edital tá errado? Ele está errado, mas a administração pública, se quiser, ela pode. Assim como, a depender da peculiaridade do cargo, o edital pode fazer o que ele fez com a lei de execução penal. Se você pega, por exemplo, a lei de execução penal, ela é uma legislação extravagante que faz parte de quem? Do direito penal. Tanto é que quando você vai procurar questões sobre a lei de execução penal, você não põe ela como uma disciplina. Você acha questões dentro do quê? Dentro do direito penal. Você coloca direito penal, aí vai no assunto. E coloca lei de execução penal. Aí ela vem em caixa, dá certinho. Quando o edital ele pega uma legislação extravagante e dá a ela uma autonomia, aí você tem que tomar cuidado, sabe? Porque geralmente ele vai cobrar muitas questões lá. No caso da LEP, nem precisa se preocupar qual é o número de questões, porque já veio definido. Você vai ter o quê? 8 questões da lei de execução penal. Então, sem ter lá, na verdade, se você for olhar no contexto geral, você tem 16 questões de direito penal na sua prova. Você tem 8 inseridas dentro da matéria direito penal e você tem 8 dentro de uma legislação extravagante, que é a lei de execução penal. É até sacanagem o aluno falar assim, professor, quais são as partes mais importantes da LEP? Eu disse, não, cara, lá é tudo. Não é tudo, é o 204 artigo. Eu recebo essa pergunta todo dia. Tá? É muito aluno, você pega meu telefone, ó, nesse celular aqui deve ter uns 3.000 e alguma coisa, deve ter quase uns 4.000 contatos já. Eu vou olhar agora, eu vou mostrar para o senhor falo qual é o número que tem, tá? Deve ter uns 3.900 e alguma coisa, quase 4.000 contatos no WhatsApp. Professor, e no outro telefone, mais ou menos uns 4.000 contatos também no WhatsApp. Então eu recebo por dia mais de 600 mensagens. Quanto, tá, deu certinho, quanto que é? 3.000 quantos? 3.922 aqui, e eu acho que deve ter uns deve ficar quase uns 4.000 lá no outro telefone. Então, por dia, é umas 600 mensagens. Não preciso pensar, não. Se eu recebesse R$1 por cada delas, eu nem dava aula. Já não era até mais servidor público. Estava lá na minha roça, uma hora dessa, deitado. Entendeu? Deitado, assando uma carne de caça, alguma coisa assim, né? Tá. Aí o cara tá lá do outro lado agora e fala assim, não, o professor fala que ele come carne de caça. Eu como mesmo, tá? Carne de caça. Se tiver alguém aí que gosta dos animais, aquela porra toda que vier encher meu saco, tá bom? Vai tomar no cu e vem caçar logo, tá bom? Desde criança, rapaz, meu pai sustentava a gente, era com peixe, com carne na roça, essa coisa toda. Aí o cara fica todo, eu não gosto. Aí o camarada que gosta, mas que é o tal do protetor do meio ambiente, entendeu? Se brincar, dá um pedaço de carne de caça pra ele, adora carne de tatu. Adora. Nossa, gosto demais. Carne de paca, meu Deus do céu. O negócio é que eu não posso ficar falando que eu gosto da carne, porque dá ruim. Eu não estou preocupado com os outros pensam de mim, não. Tá bom? Na verdade, quase todos nós temos o hábito de querer ficar preocupado demais com o que os outros pensam, né? Preocupe não, cara. Tá bom? Deixa o pau quebrar e assim vai andando. Vamos lá. Aí, professor, o que ocorre? Você tem 16 questões de direito penal na sua prova. 8 no tema direito penal e você tem ainda mais 8 na parte de lei de execução penal. Aí o que o senhor vai estudar, professor? A gente vai trabalhar com o senhor o quê? Você vai trabalhar comigo a parte somente do direito penal primário, tá bom? Vai trabalhar comigo só o que está no Código Penal ou o que está previsto também na doutrina. Essa parte aqui das leis penais especiais, você vai estar com outro professor. Possivelmente eu acho que é o professor Jacques Fran, não é? Acho que o professor Jacques Fran Feitosa, que vai trabalhar com vocês essa parte aqui, essa segunda etapa do direito penal. Aí vocês colocam ali 2.1 no seu caderno. Coloca aí, divisão do Código Penal. Professor, e por que divisão do Código? É porque o nosso objeto de estudo vai ser o Código. Divisão do Código Penal. Professor, como é que eu vou dividir o Código? Cara, fácil demais, ó. O Código Penal, ele é dividido em duas partes. Você tem uma primeira parte, que ela é chamada de parte geral. Tá? Primeira parte é chamada de parte geral.
E você tem uma outra que é chamada de parte especial. Aí vamos lá, você vai ver que é bem tranquilo, é só questão de artigos, ó. Parte geral, você vai estudar do artigo 1º até o artigo 120. Parte especial, você vai estudar do 121 até o artigo 359, letra H. Isso aqui são os artigos do Código. Professor, mas eu vou estudar todos os artigos do Código. Grande professor Marcelo. Cara, feliz demais ter você aqui. Não vai embora não, fica até na hora no intervalo, tá? Nós vamos lá. Beleza? Quem está acompanhando do outro lado, viu? O professor Marcelo está aqui ao vivo agora prestigiando a aula. Daqui a pouco o senhor vai vir aqui e vai mandar um beijo para o estar em casa? Vai não? Até o Acre. Pessoal, um beijo para quem está acompanhando lá do Acre. Tá bom? Tá bom? Maranhão, tá bem, ó? Beijo para vocês do Maranhão, tá bom? Não posso mandar beijo pro povo do Tocantins, entendeu? Vai que até algum parente da minha sogra, dessa escapida, me vir aqui e conta pra minha mulher, entendeu? Aí dá, tá bom? É, porque parente é bicho do demônio, tô te falando pra você, não é brincadeira não. Daí vamos lá. Código Penal dividido em quantas partes? 2. Parte geral e parte especial. Parte geral vai de qual artigo até qual artigo? Excelente. E a parte especial? Aí, rapaz, eu gosto disso demais. E o povo ainda me paga para ministrar a aula. E os mais aprendem. É doido. Vocês podem colocar o chapéu? Não? Tá bom. Fiquei bonito ou fiquei feio? Tá? Pessoal do online, não estou perguntando a vocês, tá? Porque eu não tenho como eu ouvir os senhores. Aí não adianta o negócio. Fiquei bonito ou fiquei feio? Pessoal do presencial? Vou deixar o senhor para lá, tá bom? Deixa de banda. O seguinte, olha para cá. Eu não sei porque eu ainda não vou dar o... Só vai me pagar no intervalo, tá? Ó, parte geral e parte especial. Aí é o seguinte, como é que é dividido os assuntos aqui, professor? É dividido em capítulos e títulos, tá? Para ser mais preciso, isso aqui é dividido em títulos. Essa parte geral aqui, ela tem um total de 8 títulos. Vou fazer bem pequenininho aqui, talvez o pessoal que está em casa nem vai conseguir enxergar, ó. 8 títulos. São a quantidade de títulos que tem na parte geral. Daí você tem aqui na parte especial um total de quê? De 11 títulos. Professor, então eu tenho o quê? 8 títulos na parte geral e 11 títulos na parte especial. Professor, cada título desse fala de quê? Fala de um tema diferente. Aí eu vou precisar estudar todos os temas, professor? Não, cara, vai fazer isso não, pelo amor de Deus, tá? Pelas chagas de Mané Valentim, você vai fazer o quê? Você vai estudar só o que está previsto no seu edital. Cada título fala de um assunto diferente. E esse assunto tem que estar dentro do seu edital. Se não está no seu edital, você não estuda. Edital da agência prisional é legal demais. Na parte geral, você só precisa estudar do 1 até o 12. Você só precisa estudar o título 1, que fala da aplicação da lei penal. Esses outros títulos aqui, ó, do crime, que é do 13 ao 25, imputabilidade penal, do 26 ao 28, depois, concurso de pessoas, do 29 ao 31, das penas, do 32 ao 95, tá bom? Até chegar aqui no último título, que é o título 8, que fala da extinção da punibilidade, vocês não precisam estudar. Professor, mas é o que eu acho legal, aquela parte de excludente de ilicitude, legítima defesa, aquela coisa toda, legal, eu também acho demais. Vai fazer concurso da Polícia Militar, Polícia Civil, aí beleza, estuda. Mas daí você vai fazer concurso para agência prisional, é só ler o seu edital. Não tem nada na parte geral, além do artigo, até que passe do artigo 12. Todo mundo me entendeu? Então você vai estudar somente o quê? Do 1 ao 12. Os assuntinhos bem de boa. Nós vamos trabalhar o mais gostoso do direito penal. Tempo do crime, lugar do crime, princípio da legalidade, anterioridade, retroatividade penal mais benéfica, novaço legis meios, impégios, tá bom? Só coisa bacana, extraterritorialidade, territorialidade, frações ou computáveis da pena, tá bom? Detração penal, só assunto de boa nessas 3 aulas, cara. Não vai dar errado. Você vai acertar. Eu imagino que ele vai cobrar, acho que 1 ou 2 questões dentro das nossas 3 aulas. Porque como são 8 questões, se ele cobra 2 do 1 ao 12, daí ele cobra mais ou menos uma de crimes contra a pessoa, uma de crimes contra patrimônio, umas 2 de crime contra a administração pública, ou uma, aí sobra 2, para ele ainda cobrar uma dessa, para cobrar às vezes 1 ou 2 ou até 3 questões, a depender do que for, dentro aqui do direito penal secundário. É assim que vai ser, porque eu acho que ele não vai cobrar uma questão de cada lei dessa. Porque senão, ele vai ter, por exemplo, já praticamente 4, 5 questões só aqui. Aí o restante será que ter aplicado tudo aqui dentro do Código Penal. Vocês me entenderam? Professor, o que eu vejo na parte geral? Você não vê assunto complexo na parte geral. Você só vê ali aspectos gerais. Você vai estudar tempo do crime, lugar do crime, abolite o crimes, lei temporária, lei excepcional, entenderam? Só os assuntos de boa.
Na parte especial, você estuda os crimes em espécie. Professor, como assim? Eu vou estudar vários crimes? Vai. Não vai estudar com o professor Caldeira, você vai estudar isso com o professor Antes Brasil. Mas você vai estudar vários crimes aqui na parte especial. De antemão, como eu estou ministrando na primeira aula para vocês, é a minha obrigação fazer isso, tá? E até falta de ética da minha parte, caso eu não faça. Na parte especial, como você vai ver a parte dos crimes em espécie, aqui tem 11 títulos. Desses 11 títulos, você só precisa estudar 3, tá? Você vai estudar crimes contra a pessoa, que vai do 121, ó, parte especial, você só vai estudar isso aqui, ó, crimes contra a pessoa, que vai do 121 até o 154, letra B. Depois você vai estudar crimes contra o patrimônio, que vai do 155 até o 183, e depois você vai estudar crimes contra a administração pública, que vai do 312 ao 359, letra H. Então você vai estudar o título 1, 2 e 11. Tá bom? Primeiro, segundo e último. Todo mundo pegou a visão? Professor, mas aí fudeu tudo na minha vida, né? Não, não fudeu. Sabe por quê? O professor na parte especial, tá ok? Se eu fosse ministrar a parte especial para vocês, eu ia fazer isso. Então não adianta vocês às vezes querer sacrificar o professor na parte especial e querer que ele trabalhe com você todos os crimes. Primeiro, que o professor vai ter a malícia de trabalhar com vocês só os crimes mais cobrados. Porque aqui é crime pra cacete, irmão. Tá? Para o professor explicar para você todos esses crimes aqui, ele precisaria de, no mínimo, uns 4 meses de aula. E para 4 meses de aula seria o quê, professor? Seria basicamente todo o seu tempo até a hora da prova. Eu acho que de hoje falta 71 dias só para a prova de vocês. Tá? A prova da agência prisional. Então, daí o que você tem que fazer? Você tem que ter paciência com o professor na parte especial e lembrar que ele vai trabalhar com vocês os crimes mais importantes. Todo mundo entendeu? Sim ou não? Já a gente não. A gente que na parte geral nós vamos deitar e rolar. Do 1 ao 12. Vai faltar nada. Professor, é porque eu sou mais foda que o professor. Não, não, não. Pelo amor de Deus, não faça isso não, tá? O que eu quero menos ser na vida, tá? É mais foda que os outros, cara. De jeito nenhum. Eu sou fã pra caramba do professor que vai dar aula pra vocês aqui de Direito Penal. Ele foi meu professor, ele é agente prisional também. Daí ele foi meu professor na época do curso de formação da agência prisional, tá? E hoje ele é professor também, é uma honra para mim ministrar. Ele também é professor hoje da escola penitenciária, que é a academia da agência prisional. Vai ser um prazer imenso, tá bom, Juan? Te encontrar lá também, talvez lá eu desconte essas coisas que você está fazendo comigo aqui hoje. O senhor vai ver o administrativo do senhor quando o senhor chegar lá, viu? Mas Deus vai te abençoar ricamente, tá bom? Só de você estar lá dentro já tá bom, né, meu irmão? Já tá bom, que ele vai ter aprovado, vai ou não vai? É melhor estar lá dentro que estar aqui fora. E eu prefiro estar lá no pior serviço que tiver para fazer do que estar aqui fora abrindo cisterna. O senhor faz o quê? O que o senhor faz? Ah, já, não, Deus que me livre. Show. Entra. Tá bom. Se você olhasse para ela e falasse assim, ó, moça, deixa eu te explicar como é que funciona o princípio da continuidade normativa típica. Ela vai falar para você, o que é isso? Assim, não é porque eu estudo para concurso público, eu já sou quase polícia. Ela vai falar assim, nossa, legal, né? Tava começando a conversar com você. Mas você na condição de borracheiro, meu amigo? Rapaz. Tá bom? Não se assuste não, cara, eu tô te falando. Mulher não gosta de cabra que não é inteligente. Mulher não gosta de cara que não tem dinheiro. Tá? Porque se você não tiver dinheiro, cara, o amor vai embora pela janela, sabe? Porque não coloca comida dentro de casa. E aí? Como é que funciona a parada, tá bom? Não se preocupe não, tá? Não se preocupe não. Depois que você for concursado, essa carcaça sua vai passar por uma transformação. Entendeu? Fica tristão. Vai dar tudo certo pra você. Eu tô lhe falando sério. Experiência, rapaz. Tô falando pra você, entendeu? Quando você colocar aquela farda preta no seu corpo, meu amigo, aquilo ali faz milagre. Entendeu? Na hora. Entendeu? Você já viu a música da Maria Mendonça, já ou não? O senhor gosta de qual tipo de música? De tudo um pouco? Então tá bom, vou cantar de tudo um pouco pro senhor. Evangélica. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na benção vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Já viu essa? Tá? Agora vamos lá, estilo rap. Apaga a fumaça do revólver da pistola. Acende, entendeu? Puxa a fumaça do cachimbo pra cachola. Acende, é sempre assim, acende. Não, índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça, violência, toma. Já viu? Já viu não? Ótimo, agora só quer ouvir. Tá bom? Agora só quer ouvir o quê?
Maria Mendonça, quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Agora isso aqui é o quê? Funk. E o WM, calma, e o WM lança novo. E vai pra todas as meninas. E quem tá lá no online? As que é braba de verdade, vem na coreografia, vem só de sacanagem. Entendeu? Isso é o que, meu irmão? Isso aqui é quando você estuda. Sabe por quê? Porque aí você consegue ir absorvendo as coisas assim por diante. Você vai fazer muito mais sucesso sendo concursado que saber a música. Pega a visão da parada. Você vai colocar agora no seu caderno número 3. Escreva aí, número 3. E o Danoninho tá na área. Estuda. Eu falei que eu vou te dar um Danone se você acertar a questão. Não acertou, não ganha não, tá? Isso aqui eu tive que acertar uma questão mais cedo para poder ganhar esse Danone lá do Renilson. Não vai ter cartão também não. Escreva o número 3, coloque assim, ó. Princípio, escreva aí por favor. Princípio da legalidade e anterioridade. Professor, isso aqui é fácil? Fácil demais, rapaz. Isso aqui é mais fácil que tomador de criança. Todas as vezes que você vê esse nome, princípio da legalidade ou anterioridade, ele é o artigo 1º do Código Penal, só que com algumas traduções. Cada tradução dessa vai ser bem facinho para você entender na sua prova. A primeira coisa que eu vou te explicar é aquilo que está lá no artigo 1º do Código Penal. Se possível, os senhores puderem fazer esse favor para o professor Caldeira, abram lá o artigo 1º do Código Penal, quem tiver o vadimeco, tá bom? Você vai abrir o artigo 1º do Código Penal de 1940. Daí então, nós vamos fazer o quê, professor? Vamos começar a trabalhar esse princípio da legalidade. Eu vou escrevê-lo aqui no quadro para ficar mais fácil, para a gente poder lidar com ele direitinho, tá ok? Lá vai estar escrito assim, ó, não há crime sem lei anterior que o defina, vírgula. Não há pena sem prévia cominação legal. É assim ou não que está escrito aí? Daí vamos lá que você vai ver porque isso aqui é muito simples. Quando ele fala que não há crime sem lei anterior que o defina, essa palavrinha crime aqui, ó, ela deve ser entendida também como sinônimo da palavra contravenção penal, tá bom? Se apareceu na sua prova, professor, há crime sem lei anterior que o defina? Não. Pode ter contravenção penal sem lei anterior que o defina? Também não. Então isso é porque isso aqui é um mandamento constitucional. O artigo 5º da Constituição Federal, ele também fala esse mesmo texto. A única diferença do artigo 5º para isso que está aqui é porque lá na Constituição está assim, ó, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ele suprimiu a parte não há por nem, mas é a mesma situação. Daí então, a palavra crime, ela deve ser entendida em sentido amplo. Aqui ele está falando tanto da expressão crime em sentido estrito, assim como da contravenção penal. Mas isso aqui é só para vocês levarem a título de curiosidade para a prova. Mas o seguinte, o que seria o princípio da legalidade, professor? Legalidade não seria simplesmente o fato de existir uma lei para definir o fato como crime. Isso é óbvio. Somente será crime se tiver previsto em lei. Se não tiver lei para isso, necessariamente não pode haver o crime. Professor, isso aqui é fácil, não é? É fácil. Quando cai na sua prova a letra da lei, você leva a letra da lei e manda o sucesso para lá. Como é que cai na minha prova, professor? Porque além de tudo, eu estou aqui para te mostrar como é que cai na sua prova. Na sua prova cai assim, ó. Não há crime sem lei anterior que o defina, mas haverá apenas sem prévia cominação legal. Certo ou errado? Errado. Isso aqui é a letra da lei. Professor, e o lado doutrinário? O lado doutrinário é que essa palavra legalidade, ela não é simplesmente legalidade da forma que vocês estão enxergando. Tem outros subprincípios que se desdobram a partir da palavra legalidade. Professor, como assim? O primeiro deles, eu vou te mostrar o seguinte, ó. Existe um subprincípio que ele é chamado de princípio da reserva legal. Reserva legal. E o que seria, professor, a reserva legal? Muito simples. Que os únicos tipos de lei que pode criar crime tem que ser uma lei
ordinária, se possível anote aí no seu caderno, por favor, lei ordinária, ou uma lei complementar. Eu vou explicar um por um, pode ficar em paz. Depois a gente tem um outro subprincípio que se desdobra a partir da legalidade, que é chamado de princípio da taxatividade. E o princípio da taxatividade, ele é também chamado de quê, professor? De determinação. Professor, o que esse princípio significa? Evitar leis penais imprecisas e indeterminadas. Professor, daí depois eu tenho um outro subprincípio, não tem? Tem. Você tem um outro que é chamado de princípio da intervenção mínima. Esse princípio da intervenção mínima, ele também pode ser chamado de princípio da fragmentariedade. Fragmentariedade. Isso aqui é muito simples. É o direito penal, ele intervir no mínimo possível. Então, de dentro da expressão legalidade, a gente consegue extrair o quê, professor? A gente consegue extrair outros 4 subprincípios. E esses 4 subprincípios não se iludem, eles são cobrados na sua prova. Só que aí eu vou te mostrar alguns detalhes e como é que isso aqui vai ser cobrado lá, tá ok? Imprecisas. Deu certo? Imprecisas. Vamos lá, professor. Todo mundo tem uma noção bem ampla do que seria legalidade, sim ou não? Sim. O que, professor? Somente poderá haver o crime se existir o quê? Uma lei, tá? Vamos ficar até aqui. Daqui a pouco a gente continua a parte do anterior. Tudo bem, professor. Mas todo tipo de lei pode criar um crime? Não. Tá? Em direito penal, tá? Isso aqui é válido para o direito penal. Em direito penal, as únicas leis que podem criar crime é lei ordinária e lei complementar. Professor, isso aqui por quê? E o que é lei ordinária e o que é lei complementar? Não se preocupe, você não precisa estudar isso para o concurso da agência prisional. Todo mundo ouviu? Tá, o professor Caldeira também, quem já me conhece antes, às vezes tem alguns meninos que já viu aula comigo de direito constitucional, tá? Teve outros que acho que já viu processo penal militar comigo. Acho que não, processo penal militar não teve ninguém ainda não, né? Acho que não. Mas o professor Caldeira também ministra outras matérias, como por exemplo o direito constitucional. E o que eu mais ouço das pessoas é, quando eu começo a ministrar isso aqui, eu falo assim, ó, em direito penal, as únicas leis que podem criar crime tem que ser ou uma lei ordinária ou uma lei complementar. Aí o aluno logo fala assim, professor, o que é lei ordinária? Não se preocupe. Na sua prova de direito penal, não te pergunto o que é isso, tá bom? É só você marcar o xizinho. Quer ver como é que funciona a questão de prova? A questão de prova vem assim, ó. O princípio da legalidade se desdobra no princípio da reserva legal. Nesse caso, assinale a opção que indica qual ou quais são os tipos de lei que podem criar crimes em direito penal. Qual que é a alternativa correta? Lei ordinária ou lei complementar? Entenderam a ideia? Só essas duas aqui que pode criar crime e combinar a pena. Todo mundo entendeu? Professor, medida provisória pode criar crime? Não. Tá? Portaria pode criar crime? Não. Lei delegada pode criar crime? Não. Professor, mas caiu lá tipo lei delegada, aí eu marquei porque eu não sabia o que era. Aí eu já falo para você, mas filho, se você não sabe o que é, para que você marcou, maluco? Tá? Não marque não faça isso comigo não, senão você vai arrebentar eu no meio. Marca só o nome, lei ordinária ou lei complementar. Nega. Olha para cá. Aqui está escrito decreto. Morreu? Entendeu? Eu já sei o que ocorre. Às vezes as pessoas falam assim, professor, mas um decreto previdencial pode criar um crime? Não pode, tá bom? É proibido, porque aí vai ferir qual princípio? O princípio da reserva legal, sacou? É reservado a esses dois tipos de lei. É porque o direito penal é uma coisa séria. Não pode simplesmente o presidente da República falar assim, ó, eu vou criar um crime. E mete o decreto presidencial e o negócio é crime. Já pensou se ele estiver querendo utilizar uma vingança pessoal para prender só o senhor? Entendeu? Já a pessoa falou assim, ó, quem foi ou quem vai, ele sabe que amanhã, que hoje você vai vir com a camiseta vermelha. Quem for com camiseta vermelha,
tá bom, para a sala de aula de curso preparatório na região noroeste vai praticar um crime punido com a pena de reclusão de 25 a 30 anos. E aí? O senhor tá fudido no dia de hoje, tá ok? Então, vinha sem camiseta. E o senhor ia lá saber da lei? Entendeu? Ia nada, né? Jesus vai abençoar. Todo mundo entendeu até aqui, sim ou não? Agora tem um detalhe importante, tá? Todos esses princípios, eles estão se desdobrando de dentro de qual princípio? Tá? Então a questão de prova, ele pode dar esse conceito bem aqui e colocar como alternativa correta o quê? Legalidade. Vai estar certo ou vai estar errado? Vai estar. Sabe quando é que não vai estar na sua prova? Duas questões, não vai estar as duas opções, assim, ó. Sabemos que em direito penal o crime tem que ser criado por lei ordinária ou lei complementar. Nesse caso, isso é em decorrência de qual princípio? 2 pontos. Jamais vai ter na sua prova as questões, tipo, letra A, lei ordinária, e letra B. Aliás, letra A, princípio da reserva legal, e letra B, princípio da legalidade. Não vai estar assim. Por quê? Porque basicamente é a mesma coisa. Todo mundo entendeu até aqui, né? Ótimo. Professor, qual é o outro princípio que também sai de dentro da legalidade? A legalidade tem que obedecer ele. É o chamado princípio da taxatividade, ou também chamado de determinação. Ouça o que eu vou falar para vocês agora. Ouça de verdade. Isso aqui não tem esse conceito que eu acabei de anotar para vocês. Professor, mas por que o senhor anotou? Pode ficar tranquilo que vai dar certo. É o seguinte, a maioria das bancas, ela fala assim, ó, o que é princípio da taxatividade? Não, é porque a lei do direito penal tem que ser clara e objetiva. A lei ela não pode, de certa forma, gerar dúvidas. Como é que é o nome do senhor, meu irmão? Rafael, a lei do direito penal, Rafael, além de ser uma lei ordinária ou lei complementar, tem que ser uma lei clara. Você tem que ler a lei e saber o que ela está falando. Ler o crime e observar a pena. Você tem que ter clareza. Por exemplo, se o legislador quis criar uma lei para falar do crime de homicídio, ele foi lá e colocou, matar alguém, pena, reclusão 6 a 20 anos. Pronto, foi clara e objetiva. A maioria das bancas falam assim, com exceção de uma banca. A banca IADES, ela não gosta do conceito lei penal de certa forma, clara e objetiva. Ela fala assim, ó, o princípio da legalidade tem um outro detalhe. Ela fala assim, princípio da legalidade impõe que uma lei penal não pode, de certa forma, ser o quê? Imprecisas e indeterminadas. Ou seja, o que é que a lei precisa ser? Precisa e determinada. Vocês entenderam o que eu estou falando? Aí tem 2 detalhes, porque o conhecimento de banca, ele é muito importante para vocês. O Renilson está ali, ele me conhece mais tempo, os meninos sabem muito bem. Você pode fazer, filho, 50 cursos de direito penal comigo. 50. Tá? No 50º curso seu, você não consegue aproveitar o seu caderno. A não ser que você trouxer o caderno e fizer as suas anotações por trás. Porque todo curso de direito penal que eu vou começar, eu faço um planejamento novo. Isso é respeito com o aluno. Agora tem edital da agência prisional. Eu mudei absolutamente toda a minha aula de direito penal. Os tópicos não muda, porque eu não vou criar tópico novo. Tem que obedecer o que está no edital. Mas eu tenho que fazer um estudo da banca e ensinar para vocês do jeito que a banca cobra. Isso é respeito com você, aluno. Eu não posso fazer diferente. E aí, sempre nas minhas aulas de direito penal, você pega um caderno antigo meu, tem lá. A lei penal deve ser clara e objetiva. Agora, se você olha no curso da agência prisional, deve estar lá assim, ó. Evitar leis penais imprecisas e indeterminadas. E ainda tem um detalhe muito importante. A banca IADES, ela não chama isso de princípio da taxatividade. Ela chama de quê, professor? De legalidade. Professor, eu não entendi direito, não. Pega a questão de número 2 do material de vocês, tá aí? Me empresta sua folha aqui, meu irmão. Questão de número 2, estão com ela? Não, 2 não, 1, é número 1. Número 1 está escrito assim, ó. Com relação aos princípios, todo mundo está vendo o número 1? Com relação aos princípios do direito penal, é correto afirmar que o princípio da, letra A, legalidade tem a função de garantia na medida em que proíbe leis penais imprecisas e indeterminadas. Marca o X aí, é o gabarito da número 1. Aí agora, dá uma olhadinha no enunciado da questão e fala para mim, qual foi a banca? Banca IADES, foi aplicado na última prova. Obrigado, viu? Essa aí foi a questão aplicada na última prova da Polícia Militar do Distrito Federal. Professor, você tem que se basear nessa prova? Tem. Sabe por quê? Porque é a prova mais próxima do tipo concurso de carreiras policiais que você tem para pegar o perfil da banca. Todo mundo me entendeu? Aí você pega qualquer outra banca, ele chama isso de taxatividade e não utiliza esse nome aqui. Evitar leis penais imprecisas e indeterminadas. Ele utiliza a expressão, a lei tem que ser clara e objetiva. Todo mundo me entendeu? Sim ou não? Então basta ter uma lei ou ela tem que obedecer mais coisas? Tem que obedecer mais coisas. Se lei ordinária ou lei complementar,
não ser uma lei imprecisa e indeterminada, e ainda por cima tem um outro princípio, que é o princípio da intervenção mínima, que parte da doutrina também chama de fragmentariedade, que serve para uma coisinha muito básica. Para quê, professor? É porque é o seguinte, isso aqui é só para orientar quem faz as leis, quem cria as leis, o poder legislativo. Vocês já tiveram um curso de direito constitucional, sim ou não? No curso de direito constitucional, você estudou a organização dos poderes. Poder legislativo, executivo e judiciário. Poder legislativo, professor, criar as leis e fiscalizar o executivo. Aí tem uma doutrina mais importante que fala função legiferante e função fiscalizatória. Tá? Poder executivo, administrar a máquina pública. E o poder judiciário, exercer a função jurisdicional, ou seja, dizer o direito no caso concreto. Entre aspas, julgar. O poder legislativo, na hora de criar a lei do direito penal, ele não pode sair por aí criando tudo quanto é tipo de crime, não. Ele não pode sair por aí falando assim, ó, isso aqui agora é crime, isso aqui agora é crime. Quem tem que obedecer? Tem que obedecer esse princípio chamado de princípio da intervenção mínima. O que é o princípio da intervenção mínima, professor? É simples. É como se você tivesse que pegar os conflitos da sociedade e fragmentá-los. Falar assim, peraí, vamos separar direitinho esses conflitos. Toda coisa que está dando confusão entre as pessoas, nós vamos fragmentar para saber qual é o grau de importância. Quais são os mais importantes conflitos? Quais os que eu preciso tomar medidas graves e quais eu posso tomar medidas administrativas? Professor, daí o que ocorre? Ocorre o seguinte, que se você criminaliza todas as condutas, o direito penal deixa de ser a exceção e passa a ser o quê? A regra. Daí por isso que existe o princípio da intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima é para isso, ó. É para que o legislador, ele só criminalize as condutas que merecem realmente ser tuteladas pelo direito penal. Daí então você pega, por exemplo, uma situação aqui de cima, matar alguém. Professor, pode ser resolvida por outra matéria do direito? Não. Tá? É por isso que matar alguém é crime no Código Penal. Mas se você imagina um indivíduo que toma a herança do outro, dá um calote lá, um co-herdeiro que engana o outro. Professor, isso aí é problema do direito penal? Não. Isso é direito à propriedade, o direito à sucessão, lá no direito civil. Então ocorre que o princípio da fragmentariedade, ele é a mesma linha de entendimento do princípio da intervenção mínima. Professor, mas tudo isso para quê? Justamente para evitar que o legislador, aquele camarada que cria as leis, para que ele saia por aí criminalizando tudo na parada. Vocês me entenderam até aqui? Sim ou não? Professor, tudo bom? Entendeu? Entendi. Eu só estou com medo de errar isso em prova. Não tem problema não. Pega a listinha de questão aí. Eu vou mostrar para você como é que faz na prática. Tá? Pega aí a nossa questão, listinha. Questão de número 2. Pega a questão número 2. Está na tela? Vamos lá. O princípio da fragmentariedade, que apresenta fundamental importância para a consecução do direito penal, é corolário dos princípios da intervenção mínima e da reserva legal. Nesse sentido, segundo esse princípio, o direito penal deve, letra A, tutelar bens jurídicos somente contra ataques mínimos. B, tipificar, tem um V de errado aí, né? Tipificar todas as condutas que sejam tuteladas por outros ramos do direito. Letra C, punir ações meramente imorais. Letra D, proteger pontualmente bem jurídico insignificante. Ou letra E, abrigar seletivamente bem jurídico e necessite de criminalização. Vocês acham que o gabarito é letra A, B, C, D ou E? Letra E de helicóptero. Marca um xizinho e corre pro abraço e fala assim, me dá minha PT que agora eu já sou polícia na parada. Entendeu? Vai fazer desse jeito. Professor, cada questão que você acerta na hora da prova, você faz o quê? Você comemora, pô. Você só não pode comemorar, é questão fácil demais. E não exagera na comemoração. Não fica meia hora fazendo assim não, porque o tempo vai passando. Entendeu? Não, depois você vai chorar tremido, porque não deu tempo pra redação. Renilson, já deu hora do intervalo? Nossa senhora, o tempo voa, né, cara? Esquece a arma. Esquece a arma, tá bom? Vou te fazer uma pergunta de estatuto de desarmamento depois, tá ok? Meus queridos, os senhores vão ter direito a 15, 15 não, tá? O senhor me atrapalhou 2 vezes na sala de aula, vai ser 12, tá bom? Graças ao Juan, os senhores têm direito a 12, agora é 11. Os senhores têm direito a 11 minutos de intervalo. Todo mundo concorda, sim ou não? Vocês acham que com 11 dá para tomar um cafezinho no banheiro e voltar de boa? Dá ou não? Então tá bom, agora é 10 porque discordou, tá ok? Começou agora, tá?